Olá a todos e a todos, sou o Ganja Sanã, esse é o Falando do Axé, e hoje aqui incomensurável prazer e satisfação de receber Doté Anselmo de Olissá, a quem eu conheço já há uns mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E finalmente chegou a oportunidade de a gente bater esse papo. Muito obrigado pela sua boa vontade de atender nosso convite. E já quero começar aqui a nossa conversa perguntando quem é o Doté Anselmo de Olissá. É o Gan Colofé, meu mais novo, meu mais velho Colofé. E Doté Anselmo de Olissá é uma pessoa que veio do Nordeste, né? Veio do Nordeste. E minha avó era iniciada no Nagô, minha prima, minha família toda era iniciada no Nagô, lá na capital, Recife. E eu comecei minha vida espiritual por aí, entendeu? Sim. E levei a vida no Nagô, uma boa parte no Nagô, com a família toda lá. E depois eu vim para o Rio, onde me iniciei no Jeje com Doté Dirceu de Olissá, né? Filho de seu Zezinho da Boa Viagem. Doté Zezinho da Boa Viagem. Conheci seu pai Dirceu em 1971. Tenho foto dele aí, depois eu vou postar. Mas o senhor é de Recife ou é do interior de Pernambuco? É do interior. Ah, de onde? Eu conheço lá. Uma cidade chamada João Alfredo. João Alfredo eu não conheço. Após Limoeiro, entre Limoeiro e Bom Jardim, uma cidadezinha ali, entendeu? Sim. É o interior já de João Alfredo, um vilarejo que tem ali. Sim. Eu conheço aquilo muito lá, tenho grandes amigos lá em Recife, em Pernambuco, em Arco Verde. Conheci aquele sertão todo ali, em Pombal, na Paraíba. Fomos procurar lá uma congada, na verdade, um trabalho muito bacana na época. Mas me diga uma coisa, o senhor lá de João Alfredo foi para Recife? Fui para Recife. Com a sua família toda, e sua avó se iniciou no Nagô. Minha avó era iniciada no Nagô. Lembra na casa de quem? Cláudio Diogum. Ele era neto de Dona Júlia do Oxoguian, que era do sítio do Paiadão. Ah, que beleza. Entendeu? Que beleza. Tem uns 2 meses a gente entrevistou. E a minha prima era dessa mesma casa, a minha família toda, mãe, tia, avó, tudinho, era tudo dessa casa, e minha prima também é dessa casa. E depois, porque o Nagô tem um problema assim que não raspa, faz aquela coisa toda, e depois ela se iniciou no Jeje com um filho, neto de seu Zezinho também. E lá tem muita gente, Raminho já é nosso tio, é um outro, Fausto, entendeu? Da Oxum. Sim, que beleza. Entendeu? E isso foi até que período, até que idade sua, mais ou menos? Eu fiquei lá até 70, eu vim pra cá em 77. Até 77 eu fiquei... Com que idade? Entendeu? Em 77 eu devia estar com uns 17 anos. Eu me alistei e servi quartel aqui. Ah, já serviu aqui? Ah, certo. Sim, e aí, e essa trajetória? E como é que o senhor chegou no Rio, já iniciado em Nagô, e como é que foi essa... Eu me senti muita dificuldade aqui, porque eu não conhecia nada, né? Cheguei sem uma mão na frente e outra atrás, em termos de religião, né? Aí comecei a frequentar uma casa de umbanda, aí conheci uma senhora que era baiana, fomos para uma casa de Angola, na Padre Nóbrega, Paranapiacaba, aí dali eu conheci um filho de pai Dirceu, e onde eu me iniciei. Não fui iniciado diretamente na casa de Aljamir Lefan. Foi no Rio Comprido, Canto de Oliveira 438, lá em Santa Teresa, no Morro dos Prazeres. Mas dali, meu pai, eu como foi o primeiro Olissá da casa, meu pai Dirceu estava também presente nessa reunião toda, nessas coisas todas, e teve muita conversa. E meu pai de santo é acriano, ele foi embora para o Acre,
foi tomar conta dos bens familiares que o pai deixou lá no Acre, e ele começou toda a vida dele, deixou tudo aqui, mulher, filho, candomblé, e foi pro Acre, chegou lá, começou tudo de novo, e eu fiquei logo na casa do Pai de Seu, logo em seguida, no ano seguinte. Sim. Entendeu? Até hoje. Sim, até hoje. E como é que foi esse... Quer dizer, eu não conheço profundamente a diferença entre o processo iniciático Jeje e o Nagô. O senhor sentiu diferença? Como é que foi isso? Não, Gajaça, não. O Nagô, eu me identifiquei muito com o Jeje, mas muito mesmo, entendeu? Porque no Nagô a gente tem PG, entendeu? No Jeje a gente também tem PG, entendeu? Sim. Tem quase tudo que tem no Nagô, lá na casa que a gente frequentava, no Jeje eu encontrei, entendeu? Sim. Não tive muita dificuldade assim, para aceitar entrar no Jeje e achar coisa diferente, porque todo aquele processo ritualístico, entendeu? Eu encontrei tudo aqui no Jeje. Essas similaridades são interessantes. Eu estava falando semana passada com um amigo e a gente estava falando dessa questão. Na Umbanda, a gente chama o banho de folha de Amaci, né? E certamente a Umbanda não teve muito contato com o Jeje, né, na época da sua formação aqui no Rio. E como é que essas coisas caminham e se assumem? Porque desde o princípio, não foi uma palavra que foi incluída, desde o princípio, o banho de folha sempre foi chamado de Amaci. Né? E várias outras questões que se faz na Umbanda que é muito parecido. Exatamente. A sinetinha, né? No Jeje. Nós temos Umbanda no Nagô, não existe Adijá no Nagô, na Umbanda não existe Adijá, é sineta como no Jeje, né? Exatamente. Entendeu? Mas vamos lá. E aí o senhor chegou no Rio, foi parar na casa do Pai Anselmo, fez santo. Pai de Seu. Pai Anselmo, desculpa. Pai de Seu. E aí? O senhor seguiu a vida? Segui a vida o quê? Religiosa, trabalhar, indo pro barracão, entendeu? Passando a noite acordado, saindo às 4 da manhã, indo para Nova Iguaçu, pegar o trem, descer para Copacabana trabalhar, subindo 10, 11 horas da noite, enfrentar Candomblé, que era uma casa de movimento, ali sempre foi casa de movimento. Então minha vida foi trabalho e Candomblé. Minha vida toda foi trabalho e Candomblé dentro daquela casa. Né? Quando eu tomei minhas obrigações, abri a casa, aí mesmo assim eu ainda continuei indo para as funções, tendo as minhas funções, minhas obrigações lá dentro da casa de Ojá Milefã, entendeu? Como até hoje, entendeu? Sim. O que eu fazia há 30, 40 anos atrás, eu continuo fazendo a mesma coisa até hoje. O senhor chegou a abrir a sua casa? No Engenho da Rainha, Rua da Bica, número 4. Olha! Antigamente o pessoal falava, hoje é mais a comunidade, é a favela da Galinha, mas era ali foi meu apogeu, ali foi Gaiacu, foi almoço lá em casa, entendeu? Gaiacu que é Tereza, Eri, Tari, e muita gente, a gente fomos almoçar naquela casa ali na favela. Que beleza. Sim, e aí esse processo da sua casa, ser pai de santo é fácil? Não. Mas para mim é gostoso. Eu acho assim, não é fácil, mas eu peço a Vie Vodun que quando eu voltar, eu volte pelo mesmo caminho, pela mesma religião, por tudo que eu passei. É a religião que eu escolhi, que eu amo, que eu gosto e... Entendi. Sim, mas e essa questão administrativa do terreno? Não, depois tem que ter jogo de cintura, né? Muito jogo de cintura para a gente levar a casa também para frente, né? Tudo às vezes na ponta da faca, como se muitas pessoas pensam aí, né? Tem que ter jogo de cintura, boa conversa, explicar, orientar essas coisas todas para a gente chegar a um dominativo da nossa cultura, da nossa casa, nosso objetivo do nosso candomblé. Sim. Recentemente o senhor estava no Acre.
Isso, passei 2 anos e 3 meses lá. Essa sua ida ao Acre teve a ver com essa história do seu pai de santo, original, não? Não teve, porque era minha irmã de santo, que ela veio a falecer lá. Mas ela fez santo com ele lá? Fez santo com ele lá, entendeu? Eu fui aqui, na Cândido Oliveira 438, e ela já fez lá, entendeu? Então ela veio a falecer, não tinha mais ninguém para resolver as coisas, fazer as coisas necessárias por lá do zerinho dela, essas coisas assim, e eu tive que ir para o Acre, entendeu? Aí fiquei dando continuidade, e depois que fiz tudo, voltei, fui o primeiro mês, fui o segundo, 90 dias depois, fizemos, tinha que fazer, voltei, e fiquei indo para dando apoio àquele pessoal daquela casa ali, entendeu? Até hoje. E como é que é um candomblé no Acre? Complicado. É? Complicado. Em entendeu? que direção? Como assim? É muito complicado, porque eu acho assim, primeiro, falta de yoga, entendeu? Falta de yoga. As pessoas lá é uma outra terra, é um outro conhecimento, é uma outra cultura, é tudo muito diferente de Salvador e do Rio de Janeiro, muito diferente. Se o pessoal acha que o Rio de Janeiro é diferente, lá é muito mais ainda, entendeu? E é muito complicado, entendeu? Vestes, costumes, tudo é muito diferente. A pessoa tem que ter muita fé para ir conseguindo levar, né? Esse candomblé com as coisas, para ele são tudo novos, né? São tudo coisas novas, e levar isso aí modificando determinadas coisas, vestes, comidas, essas coisas todas, porque o que eles aprenderam lá naquela época, né? Que foi uma pessoa que começou da Angola lá falecida Maria Elisa, que acho que era da Gomeia, e dentro dos conhecimentos deles, né? Então, tem muitos terreiros lá? Tem um bocado lá, entendeu? Mas é mais pessoal de Torodê que estão lá, entendeu? Pessoal de Maria Elisa, que era descendente da Gomeia, entendeu? E assim. Entendeu? Legal, interessante. Não deixa de ser curioso. Sim, mas e aí? Aí o senhor tinha a casa aqui no Jeito da Rainha, e aí passou a questão lá com o meu pai, com a casa de Ajamilefã, né? Meu pai veio a falecer, né? Tem 24 anos agora. Caramba. E na véspera dele falecer, no dia véspera de Santa Luzia, ele estava em casa, estava passando mal e chamou os irmãos todos e falou: junte-se aos irmãos e leve minha casa para frente. E no dia seguinte, meu pai falece. No outro dia, juntou-se os irmãos, mas foi para discutir, né? Então eu achei aquilo assim, me doeu muito, porque ele pediu uma coisa que outros falaram: não, isso aqui acabou, isso não existe, essas coisas todas. Então eu fiquei muito parado com aquilo ali, e eu já sabia, entendeu? Por incrível que pareça, eu já sabia que a casa, eu seria o herdeiro daquela casa, mas nunca comentei nada com ninguém, nunca falei nada com ninguém, porque eu frequentava uma casa de Lécio Segum, na casa do seu Laércio, e nesse intervalo de meu pai faleceu, Babauni lá veio e falou para mim que eu seria o herdeiro daquela casa, entendeu? Então ali eu também nunca comentei nada, nunca falei, deixei rolar o que aconteceu, né? Não adianta falar que fulano fez errado, fulano fez errado, porque aí deixei rolar. Aí veio, o primeiro que assumiu foi Marlizinha, minha irmã de santo, Vicente faleceu, Marli não ficou, depois Vicente de Olissá, primeiro, que foi o primeiro Olissá da casa do pai de seu, né? Pai Vicente. Então, pai Vicente que assumiu a casa, né? Depois. E passou só 1 ano e 3 meses, entendeu? Depois de 1 ano abriu, passou 3 meses. E depois veio a falecer. Nossa. Porque já estava doente, né? Pai Vicente já estava com câncer, né? Nossa. Entendeu? Então, foi isso assim. E depois de Pai Vicente, aí teve uma reunião, Marli convocou uma reunião com os mais velhos da casa, aquela situação toda. E isso eu já sabia 1 ano e 3 meses antes, eu já sabia. Só que teve aquela votação, aquele negócio de fulano vai ficar, fulano não pode, fulano não pode, aquela coisa toda, e vamos
ver quem é que pode assumir a casa até, né? E terminou eu ficando ali, os mais velhos da casa, né, que voltaram, essas coisas todas. Com algum tempo depois, seu Zezinho deu aval lá para um Algan e falou que era eu que tinha que ter ficado na casa, aquele negócio todo, e eu sei que foi dessa forma que eu estou levando a casa até hoje. Sim. Entendeu? E como é ser herdeiro? É difícil, é difícil. O Canjaçanã é muito difícil, porque eu conheci aquela casa com muita gente naquela casa, mas muita gente mesmo, entendeu? Segundo os relatos lá em casa, na época, na seu Zezinho, tinha 5.000 pessoas, tem um jornal, eu acho que eu tenho esse jornal até hoje, lá em casa tinha 3.000 pessoas, entendeu? Filho de santo, entre Bori, Abian, Vodunces, todo mundo. Então, isso se abriu. Quando meu pai faleceu, isso se abriu, né? Todo mundo procurou seu canto, sua casa, pegar santo e aquele negócio todo, e isso foi indo embora. Até hoje tem muita gente viva aí, tem muita gente antiga aí, que a gente às vezes não tem nem contato mais, entendeu? Mas é difícil por causa disso. Isso me deixa muito triste por causa disso, porque a gente não estamos ali pela pessoa, mas sim pelo Vodun, né? Sim, claro. Pela energia, pela ancestralidade, pelo Vodun, que a gente tem que cumprir o nosso dever aqui dentro nessa terra, né? Pedindo a Olissá pelo esse caminho dessa situação toda. Então isso me entristece muitas pessoas. Porque Pai de Seu, sim, foi um grande homem, uma grande pessoa, um grande tudo, mas para mim foi meu pai, para mim foi o homem que nem meu pai carnal, eu acho que eu tenho tanta consideração como eu tive com ele, porque foi o homem que me ensinou a ler, escrever, viver dentro do santo, tudo eu devo àquele senhor, entendeu? Então, eu assumi nessa casa, isso me entristece muito, porque as pessoas, mas mesmo assim, eu digo assim, poxa, Pai de Seu foi esse grande homem, mas Oxalá, Olissá, está acima desse grande homem, que era o Vodun dele, né? Então, eu estou aqui por causa de Olissá, por causa dele, e por os dois, por ele e por Olissá, né? Meu compromisso é com isso. Sim. Entendeu? Mas e o Olissá continua lá? Continua. Que beleza. Veio da Boa Viagem, está lá até hoje. Que beleza. Entendeu? Que beleza. O santo que ele foi feito no Nagô também está lá até hoje. Porque o pai de Seu também era de Pernambuco? Era de Pernambuco, era do sítio. Ele era do sítio Paiadão? Uhum. Olha, que beleza, que beleza. Feito pelas velhas lá, né? Sim. Dona Santa, naquele tempo tinha aquela cúpula de mulheres de idade, né? Do sítio ali, né? Badia, tem coisas dele, do meu pai, quartinhas e objetos da época da feitura dele, que está na casa de Badia, que a casa foi tombada, então tá tudo lá na casa, no Parque do Terço. Entendeu? Olha, que beleza. Foi tombada, não pôde mais mexer em nada. Sim, entendeu? Sim. Legal. E me diga uma coisa, o senhor fez 177? Isso. Certamente o senhor viu um candomblé e hoje o senhor está vendo outro candomblé. O que o senhor poderia apontar como... O que melhorou o candomblé e o que não foi nem tão bom assim? Vamos primeiro nas melhoras. O que o senhor acha que o candomblé transformou para bom? O candomblé se transformou para bom em termos de trabalho, em termos de... eu não sei nem quer dizer... O candomblé transformou para bom. A ida e vinda, que antigamente a gente tinha muita dificuldade para chegar a esses candomblés, né? Sim. No estado do Rio, como lá em Nova Iguaçu mesmo, a gente morava lá embaixo e para subir era maior. Hoje está muito, muito fácil, entendeu? Muitas coisas melhoraram muito em termos de alimentação, da vida mais fácil, melhor do que há 40 anos atrás, que era, não era dizer que se passava fome, se tinha coisa, mas era mais
era mais seguro as coisas eram com mais dificuldade, mais coisa. Hoje está melhor por causa dessa situação dentro do candomblé. Até mesmo a própria aquisição do material para se realizar o candomblé. Para se realizar. Hoje tem. Entendeu? Hoje você tem obi, tem urubô, você vai, se não encontra numa casa, tem outra. Antigamente era uma dificuldade para você encontrar um obi, entendeu? Um acudidé, um efum, uma coisa assim, entendeu? Às vezes alguns anos atrás, como eu conheci o senhor, aquele dono da Gruta do Bajara, que ele carregava as coisas num balaio entregando nas casas de candomblé, porque, né? Sim. Era dessa forma. Assim, melhorou-se muito. Hoje você tem um espaço imenso para se encontrar essas coisas todas. Azeite, um azeite de boa qualidade. Entendeu? Quer dizer que antigamente não tinha, mas era com mais dificuldade a chegar a gente. Entendeu? Essa era a coisa que melhorou dentro do candomblé, entendeu? E o que é que não ficou tão bom assim? O que não ficou tão bom é bom e não é organização, não. Por quê? O conhecimento, hoje, essa coisa da modernidade, da internet, do telefone, essas coisas todas, melhorou por um lado, mas para outras pessoas estão querendo ultrapassar muitos limites do candomblé, o conhecimento do candomblé. Eu acho isso aí, entendeu? Antigamente, se a gente ia para uma casa de santo, a gente tinha o filho de santo, a filha de santo, o ogã, a Equede, tudo tinha um respeito muito grande pelo zelador, pelo babalorixá, pelo doté. Hoje nós dizer que não tenha isso, mas tem pessoas que já levanta seu nariz, já diz que é assim, que é assado, coisa e tal. Os pais de santo antigamente falavam uma palavra, era aquilo, era a palavra de rei. Hoje não, ele vai debater com o pai de santo, ou com alguém, com a Equede. Então se tem mais aquele respeito que a gente tinha há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. O que eu acho diferente é muito isso. Pois é isso que a gente estava falando aí há pouco tempo, antes da gente começar essa conversa, exatamente essa questão. Primeiro, tem a questão do tempo. Do tempo. Antigamente, e não é tão antigamente assim, há 3, 4 décadas atrás, você tinha a perspectiva do seu desenvolvimento dentro do candomblé, né? Dos 7 anos, enfim. E hoje as pessoas não querem mais esperar os 7 anos. Não, Deus me livre. Porque elas acham que já sabem bastante. Mas a questão dos 7 anos não é só a questão do conhecimento. Tem a maturidade, a experiência, a vivência. Porque sem vivência não adianta saber candomblé, verdade? É prática, tem que ter muita prática, né? Às vezes não é a teoria é muito importante, mas a prática é a base, né? A prática é a perfeição. A perfeição é a base de tudo ali, entendeu? Não é isso? E eu tive muita prática, graças a Deus, eu tive muito junto com meu pai em todas as coisas que ele podia, onde ele podia me chamar, me levar, mas ele falava, Adolfone é uma pessoa muito ocupada, mas eu passei eu passei 5 anos dentro daquela casa sem sair naquele portão. Naquele portão, 5 anos. Caramba! Porque eu saía às 4 da manhã, chegava às 10 da noite. Chegava, tomava um banho de abô, não era mais assim não, era banho de abô. Tomava um banho de abô e ia para lá para trás, para a cozinha. Quando eu saía era às 4 da manhã. Quando eu tomei a obrigação de 3 anos, que ele falou, você está com vontade de beber um Guaraná, né? Vai ali na barraca e beba. Na venda ali, que era do homem do lado, no Botafogo. Aí que eu fui. Com 5 anos que eu saí daquele portão para beber um Guaraná. Entendeu? Na rua. Caramba. Entendeu? Caramba. Foi isso a minha vida. O senhor, qual era a sua profissão? Cozinheiro. Cozinheiro. E qual é o prato que mais o senhor gosta de cozinhar? Rapaz. Não, aquele que você fala assim, esse aqui eu vou fazer porque é o que eu gosto de fazer. Que faz assim com vontade de fazer. Uma galinha molho pardo. Galinha molho pardo? Já sabe que... A galinha cabidela, como a gente diz no Nordeste, né? Galinha de cabidela. Tá certo. Qualquer dia eu vou lhe convidar, porque eu estou tentando criar aqui um programa de culinária de axé. Vai ser muito bom.
Então, Eu gosto, eu acho que é uma coisa que vai requerer uns certos recursos, mas a gente vai chegar lá e nós vamos fazer. Isso é muito importante. Eu já fiz alguns vídeos falando, ensinando como é que se prepara um cabrito, botei algumas receitas, como é que tira o fedor do cabrito, o cheiro, né? Mas não foi um programa ao vivo, foi só uma montagem, com algumas fotos, eu fotografei até aqui mesmo a situação, mas não teve essa. Mas eu quero fazer um vídeo e aí eu vou lhe chamar. Que beleza. O senhor, tá certo? Eu gosto Babá, muito de nosso cozinha. tempo tá concluindo, mas e a gente tem muito assunto. Temos sim. Mas a gente vai voltar a conversar, Se porque Deus tem uns quiser temas e a que eu Bia quero. Não permitir, a gente estamos aí. Eu quero esclarecer com o senhor essa questão dessa passagem lá pelo. Não, Lá pra... culto de Egungun. Ah, tá. Que o senhor andou conversando comigo, é uma coisa interessante, que eu acho que precisa depois a gente falar mais sobre isso. Mas eu não quero encerrar essa conversa sem pedir ao senhor que deixe um recado. Uma pessoa nova que está chegando no Candomblé hoje, ou que precisa se iniciar, que deseja ingressar, o que o senhor pode dizer para essa pessoa? O que essa pessoa... Vamos dizer um jovem como o senhor, com 17 anos, 18 anos, que gosta, que é apaixonado, e foi lá e constatou que ele é vodum, precisa iniciar. O que o senhor essa pessoa poderia esperar do Candomblé? Bem, no Candomblé ele pode esperar tudo de bom. E da parte dele é perseverança, confiar primeiro no Criador, em Avia Vodum, ter perseverança, ter amor pelo que faz, por estar ali, porque a gente não vai para dentro de um candomblé para brincar, para caçoar, para nada, nós estamos pela fé, entendeu? Então, perseveração, amar aquilo ali, aquela situação, respeitar, entendeu? Desde que você respeite, você é respeitado. Se você se dá o respeito, não tem como ninguém entrar com gracinha, porque primeiro você dá o respeito para poder ser respeitado, entendeu? Sim. Primeiro o respeito é a base de tudo de uma casa de candomblé. Amar o que está fazendo, foi o que eu fiz, entendeu? E amo até hoje, e faço até hoje. Perfeito. Entendeu? E o jovem seguir a vida dele ali, tocar o barco dele, não mentir, porque você mente para dentro de uma casa de candomblé, aquelas paredes, para aquelas plantas, para aquelas árvores, você não está mentindo para ninguém, você está mentindo para você próprio. Mato tem olho, parede tem ouvidos. Entendeu? Então, para que mentir? Hoje eu não fui porque aconteceu, minha mãe quebrou o dedo. Vou trabalhar. E às vezes não tá. Você vê que lá no seguinte tá lá em Madureira, tá lá em Cascadura, tá em outro canto, tá aí num barzinho, tá isso aqui. Por que mentir? Sim. Então, isso é prejudicial para ele amanhã. Sim. Porque tá mentindo para o próprio orixá, para o próprio Vodum, para o Inquice, para toda essa energia, para o vento, que é a nossa divindade maior. Tá certo. Isso que eu queria, que as pessoas respeitassem esse espaço, entendeu? Tivesse muita fé, respeitasse, fosse muito sincero quando entrasse dentro de uma casa de candomblé. Fosse muito sincero quando entrasse numa casa de candomblé. Ou qualquer casa de culto. Que casa de culto a gente tem que respeitar, valorizar, respeitar, confiar, entendeu? Não é só o candomblé, todas as casas de culto, onde o grande supremo está presente ali. Entendeu? Parabéns. Parabéns. Quero mesmo mais uma vez. Calma que não acabou. Quero mais uma vez lhe agradecer a sua boa vontade, sua participação aqui no nosso seminário. Vem sim. Eu tô aí. E vou convidá-lo outras vezes para a gente falar sobre essa questão. Se Deus quiser. Tá certo? Tá certo. Que Bessem e Olissá lhe dê muitos anos de vida e saúde, prosperidade para sua casa, que abençoe seus filhos. Amém. Que são duas pessoas que eu também gosto muito, o Ney e Tiago. O Ney e o Tiago. E qualquer dia eu vou lá cantar pro santo dele. Vamos, se Deus quiser. Deus tá bom, Babá? Parabéns. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Sei que você gostou. Vai lá no nosso canal, deixe seu like e se inscreva por lá, que a gente precisa fazer volume lá no nosso trabalho. Falou? Um grande abraço e até breve.